Olá, pessoal, tudo bem? As pessoas às vezes querem saber e aprender a como elas podem fazer para memorizar vários textos bíblicos, para que elas possam refutar ideias erradas, mas não só isso, para também explicar ideias corretas. Eu confesso que eu não sou a pessoa mais indicada para explicar isso, porque eu também tenho dificuldades em memorizar textos bíblicos. Assim, o que eu faço? Eu procuro ter comigo uma anotação de textos bíblicos por tópicos e eu ensaio em voz alta todos os argumentos que eu usaria com aqueles textos bíblicos. E assim também eu levanto possíveis objeções e vou argumentando comigo mesmo. Essa é uma técnica simples que eu faço e para mim tem me ajudado bastante. Um pensamento que as pessoas geralmente têm é que elas precisam conhecer de cor muitos textos para se tornarem grandes apologistas. Mas na verdade eu não penso assim. Eu acho que com apenas um texto bem usado e um texto bom, muito bem aplicado, a gente pode fazer milagre, por assim dizer. Com um texto, se a gente conhecer todas as implicações dele e saber expandir o raciocínio em cima desse texto, a gente não precisa saber de muitos. E eu gostaria aqui de mostrar um único texto, que é um texto bem especial. E por que ele é especial? Porque ele é um texto muito fácil de memorizar, e não apenas isso. Ele é um texto de conhecimento geral das pessoas com quem nós conversamos. Independente da religião que a pessoa pertença, esse texto geralmente ele é conhecido por todas as religiões e todas as pessoas no nosso território, pelo menos no Brasil. É o texto de João 3,16. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele exercer fé não seja destruído, mas tenha vida eterna. Primeiro, eu gostaria de mostrar como esse texto pode ser usado para a gente refutar a crença trinitária e explicar quem é Jesus. Aqui diz que Deus enviou seu Filho unigênito. O texto não diz que Deus amou o mundo e veio à Terra, mas que ele amou o mundo e por isso ele deu o Filho dele. Então note que Jesus é Filho de Deus, não filho do Pai, mas filho de Deus. Então, aquele de quem Jesus é filho é plenamente Deus. Então, qualquer acréscimo que eu faça à deidade de quem Jesus é filho, eu estou acrescentando deuses a Deus. Por isso que a Trindade é politeísmo. É um politeísmo disfarçado. Então, eu não posso acrescentar pessoas a Deus sem que isso, de certa forma, altere a essência do Criador. É como você dizer que você acrescentou um lado a um quadrado e ainda teve o mesmo quadrado. Não dá certo. Se você acrescenta lados a uma figura geométrica, ela não é mais a mesma figura geométrica que era antes de você acrescentar o lado. Então note, se aquele de quem Jesus é filho é plenamente Deus, e eu acrescento o filho a ele, então eu já tenho algo mais do que o Deus Supremo. Outro argumento que a gente pode usar aqui é raciocinar em cima do significado do termo filho. O próprio termo filho já traz em si a ideia de uma separação entre pai e filho. Se Jesus quisesse dizer que ele é o mesmo ser, o mesmo Deus que o Pai, então ele não diria eu sou filho de Deus. Isso não faz sentido. Mesmo que ele dissesse eu sou o irmão gêmeo de Deus e não filho de Deus, ele ainda assim se colocaria como separado de Deus, ou seja, outro Deus igual a Deus, ou outro ser igual a Deus. E ainda assim ele seria outro ser e não o mesmo ser do qual ele seria supostamente irmão gêmeo nessa hipótese. Mas não, veja, filho de Deus, eu sou filho. O filho é sempre posterior ao pai. Então você só precisa saber desse texto. Sabendo esse texto e sabendo como argumentar com ele, é tudo que você precisa. E agora você só precisa pensar nas possíveis respostas.